Tá, sim. Estamos vendo você. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Mais uma boa noite. Eu vou parar de compartilhar minha tela aqui, porque hoje nós temos aqui 131 pessoas, né? Então, isso aí é bastante gente. Eu quero tirar uma foto e deixar isso aqui registrado. Então, quero que todos abram a câmera aqui, tá? Se eu tiver que fazer uns 4 print screen aqui, que seja, mas nós precisamos registrar essa galera toda aqui, que vai ser, nós temos que abrir pelo menos umas 50 salas de SAP, tá? Para todo mundo entrar. Vamos ver. Tá bonito aqui, hein? Vamos lá. Tá quase, tá quase. Todo mundo. Tem 80 pessoas ainda que não abriram. Vamos lá. Vamos ver aqui. Eu vou pegar uma foto aqui agora. Espera aí. Sorriso. Dê um sorrisinho aí, todo mundo. Espera aí. Agora, hein? Sorria, porque senão sai com o olho fechado. Aí não dá, hein? Espera aí. Vamos lá. Boa. Já peguei uma. Vamos ver se entra mais gente aqui na foto. Vamos lá. Tem mais. Deixa eu ver. Só tem 80. Ninguém mais abriu. Vamos ver. Quem está com a câmera aberta agora, fecha e deixa os outros abrirem para ver. Vamos ver aí, só para ver se muda aí as carinhas aqui. Opa. Vai lá, pessoal, estou dando a chance, hein? Ó, vamos lá, vamos lá. Ó, as pessoas estão abrindo, vamos lá. Tinha 50 pessoas na tela, agora falta bastante ainda aí, vai lá. Vamos ver, vamos ver. Vou dar, isso, tá? Estão abrindo, muito bem, muito bem. Bastante gente, isso aí. Vamos congelar o sorriso agora, vamos lá, isso aí. Todo mundo vai aparecer no Instagram da Zap, viu? Faça uma carinha bonitinha. Vamos lá, vou tirar uma foto agora, sorriam, aí, beleza, segura o sorriso, boa. Aí a Priscila também já tirei aqui, aí vamos colocar depois isso aí nas mídias sociais. Muito bem, pessoal, obrigado, mais uma vez, boa noite, vamos lá. Eu quero fazer algo... por favor. Vamos? Teu microfone está mutado, Rodrigo. Eu fiz os três. Sabe como é que eu... Mostra a sua... Rodrigo, não te ouvimos. Minha avó? A senhora é minha avó? Rodrigo, não te muda o seu microfone. Tá. Pronto, todo mundo aí agora me ouviram? Muito bem, obrigado. Vamos lá, eu vou pedir para todos deixarem o microfone fechado, por favor, obrigado. Eu vou me apresentar, vou falar, tá? E vou pedir para vocês que eu vou fazer algo diferente hoje. Sabe aquelas palestras onde a pessoa fala assim, chama alguém do público e fala, ó, fala uma palavra, ele começa a desenrolar uma história, aí outro fala outra, ele enfia aquela história no meio, sabe? Nós vamos fazer algo parecido, tá? Eu quero que vocês listem, à medida do possível que der, o que você trouxe aqui para saber SAP? Qual a sua principal curiosidade SAP agora? Que daí, no desenrolar daqui da nossa conversa, eu vou inserir nesses temas, de repente eu já vou explicando, tirando algumas dúvidas para facilitar a vida de vocês, tá certo? Então, eu gostaria muito que você, quando eu for me apresentando, alguém, se já quiser já colocar em um tema, não é uma pergunta, não pergunte sobre o salário, não pergunte se quantas vagas tem aberta hoje, que esses dados não tenho, tá? Mas, com o decorrer dessa conversa, eu quero deixar alguns pontos esclarecidos para vocês, tá bem? Muito bem, então, está aberta aí a sessão, quem tiver já alguma coisa para perguntar e para falar, só escrever aí no chat, beleza? Aqui na tela a gente tem como vai ser a programação dessa semana, tá certo? Hoje nós vamos fazer uma introdução do SAP, amanhã vai ter
o Rodrigo Campolina vai falar sobre o módulo de FI, que é a parte de finanças. Eu volto aqui na quarta-feira para falar sobre a BAP, e no dia 13 vai ter o Fábio Soares, que vai falar sobre MM, e no sábado vai ter um overview, um aulão lá, como funciona o SAP, tá certo? Como funciona cada módulo, ok? Muito bem. Vamos lá. Eu trabalho com SAP desde 99, trabalhei 10 anos como utilizador de SAP, entrei nesse mundo SAP por conta que eu trabalhava numa empresa, que fazia parte de um grupo franco-americano. Chegou uma equipe, depois de 3 meses na empresa, veio uma equipe de consultores americanos implantar o SAP na empresa. Foi o meu primeiro contato com o SAP numa implementação. Trabalhei 4 anos nessa empresa. Nesse momento de implementação, que foi mais ou menos 1 ano, eu me apaixonei por aquilo, gostei muito, muito. Foram 4 anos trabalhando ali como SAP. Nessa implementação, no Brasil, como eu era o único que falava um pouquinho de inglês, era o responsável pela área de TI e finanças, eu me envolvi com todos os módulos do SAP na implementação, com todos os usuários, né? E eu ajudei muito os demais departamentos. No SAP, a gente chama isso de Key User. São aquelas pessoas chaves dentro da empresa que aprende o SAP numa implementação e depois distribui o conhecimento, tá bem? Muito bem. Depois disso, eu fui para uma outra empresa, uma empresa de alimentos. Não vou fazer propaganda da Sadia, né? Que eles não me pagaram nada, tá? E porque eles mudaram de nome para BRF, eles não me pagam royalties, então eu não vou falar o nome deles, tá bem? Muito bem. Trabalhei lá por 4 anos. Foi até o momento que eles foram para Curitiba, uma cidade maravilhosa, a qual eu morei 13 anos. E lá, né, sempre envolvido com essa parte de projetos, era eu que conversava com os consultores para fazer implementação, era eu que conversava com os consultores quando tinha uma melhoria. Então, isso foi só aumentando a minha vontade de mudar para a SAP. Não mudei cedo, não comecei a minha carreira como consultor cedo, com uns 33 anos, eu mudei, eu saí da área de Key User e recebi uma proposta. A IBM não me paga royalties, não vou falar mais o nome da IBM, tá? Mas foi lá que eu comecei a minha carreira como consultor, ok? Por quê? Eles me acharam, porque eu conheci SAP, como o próprio Fábio já disse aí, tempos atrás, você falava SAP, já estava pré-contratado, né? Então, essa experiência de 10 anos como Key User me levou a ser consultor, tá certo? Naquele momento, comecei fazendo testes, enfim. De lá para cá, eu fiz 14 implementações, saí da Sadia, né, como funcionário. Depois de 7 anos, eu voltei a trabalhar na mesma empresa, mas como consultor, sabe? Foi muito interessante ter essa vivência, passar esse lado de consultor e virar usuário e virar consultor. Então, o SAP, primeiramente Deus, depois o SAP mudou a minha vida, tá? Não tenho outro dizer. Estou em Portugal hoje por conta do SAP, tá? Foi o SAP que me trouxe para Portugal. Então, esse é um mercado diferente, tá? Não tenho formação técnica, não, eu fiz comércio, fiz contabilidade no colégio, fiz comércio exterior na faculdade, ok? Quando eu entrei lá na IBM, eu era o estranho da turma, porque todo mundo falando de Java, código, programação, e o que é isso? Tá certo? Mas consultor funcional não precisa disso, não precisa ter esse conhecimento técnico, tá? Então, eu vou fazer aqui, antes de eu começar a falar de SAP mesmo, quais os perfis... Você está aí, de repente, não sei, ainda não comecei a ver as perguntas aqui, mas vamos lá. Por que eu vou virar consultor SAP? O que o SAP tem, o que eu tenho que eu posso ser integrado no mundo SAP? Vamos lá. Se você já trabalhou com SAP, já é um fator primordial aqui, tá? É um fator super importante de você entrar no mundo SAP, ok? Porque você já conhece, você sabe como é que é, você já teve contato com o consultor, você sabe. Qual área? Hoje, nós temos aqui 3 áreas disponíveis: técnica, ABAP, financeira e MM. Financeira. Eu sei contabilidade. Trabalha com SAP, conhece contabilidade? Financeiro já está começando a dar match aí, tá certo? Eu trabalho com logística, eu trabalho com produção. Já
conhece SAP, é dessas duas áreas que eu mencionei, já vai dar match com MM, tá? Ah, mas eu não conheço nada de SAP, dá match com todas. Desde que você venha para o SAP pensando, eu vou aprender, eu quero atender esse negócio. Eu não conheço nada de contabilidade, não tem problema. Eu não conheço nada de logística, não é o problema, tá certo? Eu não conhecia nada de ABAP. Hoje eu sou consultor ABAP, tá certo? Hoje eu era da área financeira, eu comecei como financeiro, tá certo? Muito bem. Então, esses são os pontos. Você fez aí, tem algum conhecimento de programação, lógica, vai dar match com o ABAP, tá certo? Eu vou pedir desculpa que eu tô com uma gripe e tô aí alguns dias que a minha voz é muito ruim. Muito bem. Feito isso, então eu trabalhei já há 25 anos com SAP, tá certo? Então, já dei essas dicas para você de ABAP, de SAP, do mundo SAP. Agora, já que eu acho que todo mundo aqui deve estar curioso, mas por que, como, qual que é mais fácil, o que é... Não existe mundo perfeito e mundo fácil, tá? Tem um consultor que vai falar isso lá, acho que no dia 13, que o sucesso vem na frente do trabalho só no dicionário, tá certo? Por quê? ST, certo? Só assim que vem. Tem que trabalhar bastante para ter sucesso nessa área. Muito bem. O que eu posso dizer para vocês sobre o mundo SAP? Há muitas vagas, o mercado está muito aquecido e precisa de consultores, ok? Outro ponto, não quero puxar sardinha para a minha área, que é o ABAP, mas enfim. Quando você é um consultor júnior, todo mundo sabe que é um consultor júnior, é uma pessoa que vai ter oportunidades, que vai precisar de alguém apoiando, isso aí não tem problema, certo? Isso é o que todo mundo enfrenta, eu enfrentei, todo mundo aqui vai enfrentar, tá certo? Porém, o ABAP, teoricamente, é o único que elimina uma fase de entrevista. Por quê? Eu sou ABAP, a consultoria vai fazer uma entrevista para mim, se eu sou um consultor de PP. Aí eu faço a entrevista na consultora, a consultoria me contrata, o cliente vai querer saber se eu conheço um pouco, ele vai querer saber o meu perfil, mesmo que eu sou júnior, tá certo? Aí o MM, PP, FI vai ter que fazer essa entrevista. Nem sempre, o ABAP precisa fazer essa terceira fase. Por quê? Ele é técnico, ele vai fazer o que os outros consultores fazem, tá certo? Depois eu explico e vocês vão ver que faz sentido isso aí, tá bem? Feitas as devidas apresentações, eu vou dar só uma olhadinha aqui nos temas de vocês, tá bom? E aí a gente continua, ok? Deixa eu só mudar a minha imagem. Vamos ver se eu já aqui. Muito bem. Vamos lá. Sou metalúrgico, gosto da área, falar de informática boa. Boa noite, Rodrigo. O curso da formação, logo vocês vão saber. Há uma oportunidade aos 50, com certeza. Conhece o sistema, saber módulos, a módulos especificar. Acho que é impossível trabalhar sem inglês. Impossível trabalhar no SAP sem inglês? Acho que não, hein? Tem muitos consultores que não falam inglês. Muitos, tá? ABAP eu já vou explicar. Analista de sistemas, ok. Montando 300 programas, aqui. Estou como júnior no Brasil. Muito bem. Bom, feitas essas apresentações, lido aqui as suas perguntas, vamos ao nosso tema. Muito bem. O que é o SAP? A SAP, vocês vão pesquisar aí, vocês vão ver que foram alguns alemães que se reuniram e criaram o SAP. A origem do SAP foi para atender a contabilidade, tá certo? Então, ele é um sistema gerencial, ok? Quem sabe contabilidade, quem conhece um pouco de contabilidade, sabe o que é preciso para fechar um balanço, né? Tem que fazer registro de todas as entradas, de todas as saídas, fazer as apurações, assim por diante. O SAP surgiu para atender essa necessidade, ok? Várias pessoas se reuniram, eram consultores da IBM, né? E se reuniram. Qual foi a ideia desse sistema? Unificar 10, vou dar um exemplo, tá? Pegaram 10 processos de 10 empresas, viram qual era o melhor processo, né?
e criar um programa para executar aquilo, para criar aquilo. Então, quando a gente fala que uma empresa usa SAP, ela tem um sistema de gestão diferente das demais. O SAP, queira ou não queira, é uma forma de gerenciar a empresa, onde a empresa é obrigada a seguir aquela rotina, aqueles padrões, aqueles processos, aqueles procedimentos, tá bem? Para vocês verem a dimensão da SAP, quando uma empresa quer abrir o seu capital na Bolsa de Valores, tanto de Nova York, Bovespa, CME e tal, as auditorias, é feita uma auditoria, e essas auditorias sugerem a eles que eles tenham um sistema. E qual é esse sistema? O SAP é um desses sistemas, tá certo? Então, hoje, qualquer lugar que você olhar, você vai ver SAP. Quem está em Portugal? Continente, Pingo Doce, Vorten, em muitas indústrias farmacêuticas, Adidas, a Nike, Coca-Cola, todas essas empresas têm SAP. Brasil, várias empresas, Ambev, a BRF, como eu citei, a Votorantim, várias empresas possuem. Eu vou ficar aqui 10 horas falando das empresas que têm SAP no Brasil, tá certo? Então, diga, Elton. Elton? Quer falar, Elton? Não? Vai lá, Enos. Yuri. Olá. Não, é só para acrescentar o que você está falando, Rodrigo. Eu trabalhei, como eu falei anteriormente, na Telefônica, uma empresa que você não falou aí. Talvez alguns dos participantes aí, com certeza, teve celular da Vivo, né, no Brasil. E todo o sistema operacional da Vivo é SAP. Entrada de parceiro, saída de parceiro, entrada de mercado, todo tipo de celular que a Vivo comercializou no Brasil. Na venda na loja própria era através do SAP, entrada de logística era através do SAP. Então, se o SAP parasse, a Vivo praticamente parava. Então, realmente é um sistema. Apesar de ter trabalhado 17 anos lá, depois que eu saí, foi que eu fui entender a grandeza do SAP nos outros lugares, porque eu não sabia tamanha a importância do SAP no mundo, né? Sim, com certeza. E assim, uma coisa interessante, já que falaram aí do SAP. SAP é o sistema comprado WMS. Tem WMS dentro do SAP, tá? Vamos lá. Um fato interessante que aconteceu no Brasil, um dia eu fui comprar um celular, um telemóvel, e aí eu fui lá comprar na Vivo, e o vendedor começou a olhar a tela ali, tela aqui, deu uma olhadinha assim, eu vi que era o SAP, eu já era usuário, eu falei, é SAP, né? Você vai emitir uma ordem de venda? Ele mas eu não sei, é a primeira vez que eu estou fazendo. Não, eu te ajudo, vem aqui. Aí eu ajudei o vendedor a vender o celular para mim, entendeu? Coloquei meus dados na ordem de venda, o que ele tinha que fazer, e aí eu fiz a compra e eu ajudei ele a fazer, tá certo? Muito bem. Então tá, falando isso, voltando ao SAP, é um sistema de gerenciamento. Quem adota o SAP começa a criar procedimentos do SAP. O que a gente faz quando a gente chega numa implementação no SAP numa empresa? Fala, ó, como você funciona o seu contas a pagar? Meu contas a pagar funciona assim. Ele vai me detalhar, eu vou falar, a partir de agora você vai trabalhar desta forma. O consultor de MM, como você faz hoje o seu processo de compras? Quais são as etapas? Eu crio um contrato, eu crio uma requisição, eu pedi. Agora o SAP vai te falar para fazer desta forma, tá certo? E assim para MM, para PP, vários módulos do SAP, tá bem? Muito bem. Quando eu falo em módulos, esse é o ABAP, né? Quando eu falo em módulos, vocês aqui, muitos já entenderam que seriam módulos, né? Muitos aqui já entenderam que o SAP é dividido por módulos, são departamentos, vamos dizer assim, tá certo? E quais são esses departamentos? A gente pode destacar vários, tá? Tem MM, PP. O que é isso? MM, Management Material, ok? PP, Production Product. SD, Sales Document. Em outra linguagem, você falou que não precisava falar inglês, não precisa. MM, compras.
Fechou. Ninguém vai falar diferente para você. Material Management, dificilmente, tá? Esse meu inglês nórdico aqui, não reparem não, tudo bem? Foram muitos anos de treinamento na Groenlândia, ok? PP, produção. SD, vendas. LE, logística também. PM, qualidade. QM, qualidade. FI, financeiro. CO, contabilidade. FSCM, é uma vertente de FI. HR, recursos humanos. PS, projetos. Tá bem? Lá atrás, os módulos mais conhecidos eram de produção, qualidade, MM, FI, CO, não existia HR ainda, PS, FSCM, não, vendas, sim. Muitos desses módulos que a gente vê hoje saíram tanto de MM como de PP, tá? Ou de MM, SD e FI. FSCM, então, antes era controlado por FI, agora a SAP criou um módulo específico onde uma pessoa se especializa em FSCM. O que é isso? Crédito, tá? Crédito e cobrança, tá certo? HR, antes não tinha folha de pagamento no SAP, tá certo? Hoje já tem. PS, projeto, a empresa cria projetos. Antigamente, eram criados por ordens internas, que eram controladas por CO. Hoje tem um módulo de PS, tá? Mas para que projeto? Quem sabe de contabilidade, conhece contabilidade, sabe que é interessante a empresa ter lá um elemento de custo, onde ele vai associar todos os seus gastos para aquele projeto, tá certo? Antigamente, não tinha isso, era feito no imobilizado em construção. O que é imobilizado em construção? Assista a aula de FI que vocês tiram a dúvida, tá bem? Muito bem. Já vou vendo as perguntas aqui, tá? Manutenção, também tem um modo de manutenção dentro da produção, tá? Que você controla a movimentação. Muito bem. Dito isso, esses são os módulos, tá certo? Tudo isso aqui é com uma finalidade: entregar um balanço seguro, um balanço confiável, tá certo? Por que isso? Aqui no SAP, vocês vão ver mais para frente, quando vocês começarem a falar de FI, MM, tudo no SAP é registrado, tudo é contabilizado, tudo, tá? Então, quando eu faço uma compra, já registro meu fornecedor, se eu paguei à vista, já vai sair o dinheiro do banco, já vai fazer as contabilizações de custo, já vai movimentar estoque, já vai fazer tudo isso, tá certo? Então, todos esses módulos fazem essa versão. Qual a versão mais usada em Portugal? Em Portugal, está começando o movimento para migrar para o HANA, tá? Nossa base aqui é ECC, não é HANA. Ah, mas então o mercado está HANA, eu não quero. Não. A SAP, o nosso ambiente é a cara do ECC. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do SAP. Quem nunca viu o SAP, para ver, matar curiosidade. Quem trabalhou para matar saudade, tá? Tudo bem? Vamos lá. Hoje, a SAP já vem mudando essa parte técnica dela, de base de dados, já há algum tempo. Tanto é que, eu sempre falo para os meus alunos, já dei a formação aqui de FI e de ABAP. Hoje, uma nomenclatura que a gente usa muito é HANA e S4HANA. Existe uma diferença. A gente usa o ECC, HANA. Se você olhar um código de um programa hoje, a gente vai entrar aqui, ver um código de um programa e analisar ele com HANA, é muito 90% igual, tá? Por que isso? Porque a SAP já preparou um ambiente mais rápido, mais seguro, mais ágil, mais enxuto para armazenar os dados para a versão HANA, que muda a interface, tá certo? Quando a gente falar de S4HANA, nós estamos falando do SAP, de acessar o SAP de uma forma diferente do que a do ECC. Como assim diferente? É o mesmo SAP Login, só com uma interface diferente. E o SAP S4HANA está preparado para a web, ok? É a interface, todas as configurações que aparecem no HANA, 90% eu faço no ECC, no GUI, tá bem? No SAP GUI, que é essa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para compartilhar aqui com vocês. Muito bem. Daqui a pouco eu dou uma olhadinha aqui, tá? Nas perguntas.
Aqui, essa é a cara do SAP. Tá certo? Alguém, quando a gente fala do HANA, que alguém já está no HANA, ele pode vir aqui, ó, ele vai ter uma versão diferente, quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu prefiro essa, tá bem? Mas a minha versão eu posso ter essa aqui, ó. Aplicar, ok. Se eu fechar e abrir de novo, vai ver que ele vai estar diferente. Então, a maior parte das... Ó, já ficou diferente, tá vendo? Por conta da interface ali que faz. Porém, lá dentro, a inteligência, o foco, é a base HANA que o ECC tem, que a gente vai explicar para vocês, tá bem? A nossa formação, depois vai ter mais detalhe, o objetivo aqui hoje não é falar sobre formação, o que você vai aprender, o que você não vai aprender, mas a ideia aqui hoje é falar para vocês como que funciona o SAP. Eu vou voltar àquela versão antiga, né, que eu sou da velha guarda, não tem brincadeira. Deixa eu mudar aqui. Quem já viu o SAP aí no caso, sabe que essa versão aqui é a que vai estar a mais familiarizada. Eu comecei a trabalhar com SAP na versão 4.6, tá? Que já tem essa cara aqui, tá? Já é essa cara. E aí, para entrar na empresa, na segunda empresa que eu falei que eu trabalhei como usuário, eles estavam com uma versão anterior, que era totalmente diferente. E um dos motivos de 65 pessoas sobrarem 2, eu e mais um dos motivos que me ajudou foi que, quando eu olhei aqui e vi que não era aquela cara, eu não deixei, eles viram, que ficou na minha cara, né? Você abre o SAP, não é aquilo que você fala. Você fala que conhece SAP, quando você abre o SAP não é aquilo, aí deu ruim. Eu olhei assim, dei uma olhadinha com calma, eu falei, acho que agora lascou. Tudo esse menu que está aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, ele não estava aqui, ele estava aqui em cima. Aí, por sorte, que eu sempre usava uma parte de financeiro, aí eu vi ali financeiro, opa, entrei e fui lá onde eles queriam, tá certo? Muito, muito bem. Mas é isso que é o SAP que vocês vão aprender, tá certo? Esse aqui, quando vocês vão logar, vocês vão se logar aqui, isso aqui é o menu de usuário, tá certo? Consultor não trabalha com isso aqui, tá? Consultor, ele trabalha configurando para que isso aqui aconteça, tá? Vocês, como consultores, vão ensinar o utilizador de vocês, o usuário de vocês, a navegar aqui, a conhecer o SAP, a conhecer para que serve cada um. Quem escolher por logística vai sempre trabalhar com isso aqui, ó, tá? É a versão mais nova do ECC, tá bom, Letícia? Tá? Não é o HANA, tá? Mas, como eu disse, não muda nada, tá? Nesse sentido, para vocês começarem como júnior, tudo bem? Vamos lá. Aqui vai trabalhar com logística, né? Vai administração de materiais, produção, manutenção. Eu já explico a diferença entre funcional e ABAP. Vendas vai trabalhar aqui. Financeiro vai trabalhar aqui, tá certo? Controlling, que é o contabilidade, é aqui, é o cara que cuida mais do custo, de fechamento, tá bem? Vai trabalhar aqui. Nós, consultores, nós não trabalhamos aqui, nessa tela, tá? O consultor, ele vai sempre digitar isso aqui, ó, Explore, tá certo? E aqui é o IMG, é aqui que é a nossa vida, é aqui que configura o SAP. É aqui que eu entro, ó, cadê aqui? Estrutura do empreendimento, definições, contabilidade financeira, empresa. Opa. Definir empresa. É aqui que ele começa a brincadeira. É aqui que o FI vai começar a falar que precisa, onde que cria, onde não cria, para que serve, vai gerar as empresas, tá certo? É aqui que começa, tudo bem? Como eu sou FI, consultor financeiro de SAP Finance, CO, e tenho a vertente ABAP, e sou consultor ABAP, eu não consigo não puxar sardinha para os dois, sabe? Me desculpem aqui, mas já vocês vão, né? Quero, de repente, direcionar vocês, mais ou menos,
tá? Então, esses dados que vocês, um dia, quando vocês entrarem, vão ver aqui, ó, foram criados por nossos alunos, tá? Essas empresas aqui, ó, FI alguma coisa, sei o quê, foram os alunos que criaram, ó, F, aluno aqui, tá vendo? Foram os alunos que criaram uma empresa e prepararam a empresa, tá certo? Então, vocês, se quiserem, vocês vão entrar no SAP? O que vocês vão aprender aqui? Vocês vão aprender a fazer essa configuração, a deixar a empresa pronta para executar o SAP, tá certo? Ah, mas isso aí realmente, é um longo percurso. Aqui nós vamos abrir a porta para vocês, tá certo? Um dos projetos que eu trabalhei, o gerente do projeto, dono da consultoria, na verdade, ele me entregou 5 manuais dessa grossura, assim. Falou, isso aqui que você vai implantar lá, tchau. Segunda-feira o cliente está te esperando, tá certo? Ele sabia da minha experiência, que eu não tinha experiência em implementações, mas ele me deu o material. É o que nós vamos fazer com vocês, preparar vocês para entrar no mercado. Tá certo? Muito bem. E o ABAP? Que a gente fala de ABAP e consultor funcional e consultor técnico? A gente fala de consultor técnico, aquela pessoa que vai fazer o programa, tá? O que é o programa? Toda transação SAP, eu vou abrir essa aqui, ó, para ela executar, para isso aqui acontecer, isso aqui precisa de um código. E como que eu entro no código? Venho aqui. Se vocês estão curiosos, entre para fazer, tá? Eu não posso ficar muito tempo aqui. Aqui está o nome do programa e aqui está o código do programa. O ABAP, a gente vai preparar vocês para ler isso aqui. Tá vendo? A gente vai preparar vocês a entender esse código. O que quer dizer field symbol? O que quer dizer types beginning of? Tem algum aluno aqui, alguém que já participou aqui de alguma formação? Qualquer coisa escreve aqui, tá bem? Muito bem. Então, a gente vai ensinar vocês, quem for fazer a parte ABAP... 9 horas tu pode abrir lá no trabalho e Salvador. Eu vou abrir um pouquinho a tela assim, melhor? Aê! É que eu vejo poucas pessoas, mas eu percebo que tá pequeno quando alguém faz assim, ó. Aí eu já me ligo que tá pequeno. Mas muito bem. Então, aqui, ó, vocês vão entender o que é esses códigos, tá? A gente vai aprender a criar uma transação do zero, tá certo? Tudo isso aqui a gente vai ensinar você o que significa isso, por que está escrito isso, por que dessa forma, por que quando você clicou na primeira tela apareceu isso e não apareceu outro código, tá certo? E aí, por exemplo, nos meus alunos de ABAP, é a transação que todo consultor ABAP vai usar sempre, SE38, tá? Ele vai vir aqui, ó, vou digitar um programa de algum aluno aqui, tá? 33, aqui, asterisco, vamos ver aqui, essa aqui, ó, isso aqui foi um programa de um aluno, vamos ver, exibir, vamos ver se ele concluiu, ó, ele concluiu, tá? Ele que escreveu esse código, é isso que a gente prepara vocês, tá certo? Para entrarem numa empresa, vocês falaram, você é consultora ABAP? Sou. O que é um append? Pá. O que é um insert? O que é um select? Pá. Por que eu falo isso, tá, gente? A linguagem de programação do SAP é essa aqui. É a mais parecido com o Visual Basic, agora fugiu outro nome, tá? Eu não conheço outra linguagem, só conheço essa. Então, não é C, é uma linguagem exclusiva da SAP, tá bem? Não é Java, não, é exclusiva da SAP, ok? É um código exclusivo da SAP, tá bem? Por que eu sempre enfatizo isso, tá? Um dia eu fiz uma entrevista e coloquei no meu currículo que eu sabia ABAP. Isso foi logo no começo da minha carreira. Aí, na entrevista, eu fiz a entrevista, eu saí da entrevista, desci o elevador, antes de eu chegar no carro, só um minutinho, você já fala, só um minutinho. Antes de eu chegar no carro, ele já recebeu uma mensagem no celular, obrigado pela sua participação, não vamos seguir com a sua candidatura. Aí eu falei, caramba, nem deu 5 minutos, que empresinha mequetrefe, meu. Eu falei, essa empresa aqui, ainda bem que eu não vou trabalhar aqui.
Mas passaram-se alguns dias, eu comecei a pensar naquilo. Por que que eu fui dispensado tão rápido? Eu comecei a pensar na entrevista. Quando eu comecei a minha carreira como ABAP, foi assim, não tinha ABAP na empresa, precisávamos fazer alguma coisa, e aí eu sentava do lado da ABAP, ele me falava o que fazia, e eu digitava no código, que era mais ou menos um Ctrl+C, Ctrl+V, para vários programas que aquilo ia resolver, e comecei a estender um pouquinho, criar um campo, comecei a ampliar, e já coloquei no currículo que eu era ABAP. Aí o cara na entrevista, eu comecei a lembrar as perguntas dele, ele me dizia, se agora vamos ver na parte ABAP, o que é um append? Eu, não sei. O que é um select? Não sei. O que é um loop? Loop é quando, aí algumas, das 5 perguntas que ele fez, eu me lembro, eu acho que eu respondi 2. E aí o cara pegou, olhou no meu currículo, viu que eu escrevi que eu era ABAP, e na verdade eu não era, o que ele fez? Não esperou muito mesmo, me dispensou. Por isso que a gente ensina aqui vocês o básico, dá esse conhecimento básico. Tem depois uma equipe que suporta vocês para fazer o LinkedIn, para como se comportar numa entrevista. Durante as aulas a gente explica para vocês como que funciona esse código numa empresa, como que funciona esse código, se você comparar ele com o standard, assim por diante, tá certo? Voltando aqui para quem nunca trabalhou com SAP, tá? Eu acho que eu tenho mais... Priscila, depois me escreve aqui no chat quantos minutos eu tenho. Muito bem, essa é a cara do SAP, tá bem? Esse é o menu que a gente chama menu do usuário, tá certo? Onde fica todas as transações. O ABAP trabalha aqui, ó. As transações do SAP são essas aqui, tá? São essas transações que a gente trabalha, ok? Opa, ABAP aqui. Desenvolvimento, tá? E o consultor é aqui, ó. Esse é o menu do consultor IMG, do SPRO que eu falei. Muito bem, como que se navega no SAP? É igual o COBOL, né? Muito bem. Então, como que se navega no SAP? O usuário vem aqui, escolhe a sua transação, tá? Ele quer fazer um lançamento contábil, vem aqui. Ele quer fazer uma ordem de venda. Ele vem aqui, vendas, solicitação, ordem, cria uma ordem de venda. O SAP, ele é modulado, né? E é integrado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem não trabalha, não sabe o que é o SAP, precisa saber isso aqui. Deixa eu aumentar a tela aqui, peraí. Aumenta aí. Só um minutinho. Acho que agora melhorou, né? Cadê o SAP? Melhorou? Deu para ver aí? Melhor? Muito bem. Então, o que é o SAP? Qual que é uma das a vantagem do SAP? Que ele é integrado. Muita gente trabalhou com o sistema antigamente, que alguém precisava fazer uma parte da contabilidade, pegar lá um arquivo, colocar no financeiro para processar, mandar carregar, load, daí aqueles dados vinha para cá, depois alguém tinha que conferir se aquele relatório de vendas estava igual no financeiro, se aquele relatório de compras estava igual no financeiro, se o estoque estava igual ao valor que estava ali naquele registro. Agora não, no SAP não. Entrou a nota fiscal, a fatura, registra no estoque, tá? Tem etapas para fazer isso. A parte de logística faz amigo, né? Que é a transação que insere o produto dentro da empresa. A Miro, que vocês vão, quem for para a MM vai ouvir isso toda hora, vai pegar aquilo e vai jogar na contabilidade, tá certo? Impostos. Que hora que recolhe os impostos? Na hora que faz a Miro. Tá certo? Quando você cria um material, você já fala para ele se é 23% de IVA, se é 6% de IVA, se é 18% de CMS, se é TPI, se não tem, assim por diante. Então, o SAP já prepara isso. Quem prepara isso? É o consultor. São vocês que vão escolher por FI, MM ou ABAP, né? O ABAP não, porque o ABAP é outra frente. Mas quem vão decidir por FI ou MM vai parametrizar o sistema para isso. Vai preparar o sistema para quando um usuário
fizer uma ordem de venda de um determinado material, já sair com o IVA, já sair com o ICMS correto, tá certo? Então, assim, pelo que eu entendi aqui, tá muita gente aí em Portugal, o seu mercado de trabalho vai ser Portugal, então vocês vão aprender IVA, tá certo? Ah, não, mas eu estou no Brasil também, é o mesmo conceito. Com certeza, vocês vão ter essa parte focada mais no IVA, né? E depois um pouquinho na parte de impostos do Brasil, porque é mesmo, se configura praticamente no mesmo lugar. Tanto compras, como venda e como financeiro, tá certo? Muito bem. Feito isso, é assim que se navega no SAP, tá certo? Aqui vocês têm, aqui eu posso digitar as transações, que a gente chama isso aqui de transações, sopa de letrinhas, tá? Eu dou dicas para os meus alunos, dou dicas para ele ensinar os seus usuários, né? Por exemplo, eu ensino para eles a transação para abrir uma janela sem ter que vir aqui, ó. Aqui ele abre outra janela, ó. Tem duas janelas do SAP. Vem aqui, tem outra janela, tá certo? Aí, vamos imaginar que está na VA01 criando uma ordem de venda. Vamos consultar uma, tá? Vou colocar um pedido de compra, ME23N, que é o módulo que vocês, de repente, de MM. Isso aqui é um pedido de compra. Imagina que eu estou aqui e falo, puxa, alguém me ligou e fala assim, ó, vê se aquele pedido foi feito. Poxa, o que você vai fazer? Você vai sair e vai voltar? Não. Você pode vir aqui, criar uma janelinha nova, mas eu ensino vocês, né? Só quem fizer o curso que vai aprender, tá? Barra O ME23N. Ele vai abrir uma nova janela com outro pedido. Eu posso pegar e eu venho aqui, ó. Eu não fechei aquela minha janela, tá vendo? E eu venho aqui e falo, qual que é o pedido que você quer? Ah, ele vai falar o 10. Aí tá aqui o 10. Tá certo? Aí, você já viu o que você quer aqui, ó. Você pode vir aqui, sair e tal. Tem transações que pede para você gravar, para você não gravar. Mas eu posso, ó, já fiz, eu estou no pedido de compra, ME23N, tá? E eu quero ir agora eu sou multiuso, então eu vou fazer a venda. Aí eu venho aqui e digito barra NVA03, ele fecha essa tela e já abre outra. São barras de atalho. Tá? E tem uma transação que eu costumo chamar a transação das 6 horas, que é a transação, tenho 3 janelas abertas, né? Deu 6 horas, eu digito barra NEX, fecha tudo o SAP. Tchau. É 6 horas, deu 6 horas, tchau. Tá? Não salva, não pergunta se quer salvar, tem um perigo, né? Não dá. Só o ABAP que não funciona, porque se ele estiver executando um programa, o sistema fala, ó, você deixou um programa executando, volta lá e fecha, tá certo? Então, o ABAP, ele não tem essa facilidade. Mas, se você ensinar isso para o seu usuário, ele vai gostar e vai falar, oh, obrigado, entendeu? A cara que vocês fizeram é aquela que ele vai fazer, entendeu? E ele vai falar, oh, esse cara aqui, eu quero ele, tá certo? Muito bem. Então, para a gente logar no SAP, vocês vão receber aí um esquema de como logar. Vocês vão ter isso aqui, ó, o SAP Login, que a gente chama, tá? Que são os vários acessos que eu já tive, eu já tenho, né? Fica de memória, na recordação, né? Para lembrar por onde eu já passei, mas beleza. Então, esse aqui é o que vocês vão receber. Quando vocês clicarem aqui, vai abrir essa tela. Vocês vão receber um usuário. Esse usuário vocês vão digitar aqui, vão digitar a senha de vocês, não olhem a minha senha, por favor, ok? Então, e eu entro no SAP, tá certo? E aqui o usuário navega e faz o que ele tem que fazer, tá certo? Muito bem, Marlon, diga. Tá no mudo, Marlon. Tá ouvindo agora? Sim. Beleza. Então, pronto, básica aqui pelo que eu estou percebendo, o ABAP, no caso, é como se fosse um processo inicial para depois passar do processo inicial para as outras modalidades, é tipo isso? Vamos lá, quase isso. Ó, vou fazer uma recapitulação. O consultor MM, ele prepara o SAP para o usuário usar na logística, administração de materiais. Prepara o sistema, ele não digita código,
Ele configura o sistema. Ele cria, por exemplo, ó, ME23N, é o pedido. Tá? O consultor de MM, ele vai preparar o sistema para que isso aqui aconteça. Tá? Ele vai falar para você, ele vai criar um range de numeração, para criar um pedido e salvar com essa numeração. Ele vai preparar o sistema, vai ensinar você a usar, o usuário, né? A usar um fornecedor, tá certo? Ele vai usar que tipo de categoria de material você usa, tá certo? As condições, se ele é peça, se ele é aquilo. Aí, onde que eu vejo isso? Se ele dá um clique duplo aqui, uma coisa que o SAP faz, ele entra lá no cadastro de material, ó. E o consultor de MM vai preparar todas essas informações aqui, ó. Tá? Então, o consultor de MM faz isso, tá certo? O consultor de FI, ele vai ser uma sequência disso aqui, tá? Ele vai ensinar, dentro do fornecedor aqui, ó, ele vai ensinar vai preparar o sistema para quê? Para criar uma condição de pagamento, tá certo? Ele vai ensinar, vai preparar o sistema para aquela empresa usar o euro. Ele vai ensinar, ele vai preparar o sistema para quando ele carregar aqui, ele abrir, que eu vou voltar aqui, ó. Vou abrir esse fornecedor, qual que é o código dele? Esse aqui, ó. Ele vai ensinar vai preparar o sistema para o usuário entrar nessa transação aqui, ó, colocar esse fornecedor e abrir aqui, não tem nada aberto. Vamos ver aqui, ó. Cliente, né? Cliente não tem. FBL1E. Aqui, ó. Ele vai preparar o SAP para mostrar isso aqui para ele, ó. As condições de pagamento, vencimento, se é bloqueio, que tipo de banco ele vai pagar, quais contas contábeis ele vai registrar. O consultor financeiro vai preparar isso. Isso aqui não está pré-feito no SAP, é o consultor que precisa fazer. Por quê? A empresa, ela quer pagar em 5 vezes. Não tem aqui, é o consultor que prepara 5 vezes. Tem empresas, que isso foi até um dos últimos trabalhos que eu fiz, a empresa quer que, se cair o vencimento no sábado, no domingo, que esteja vencimento na segunda. O SAP não faz isso, eu preciso configurar ele. Se o vencimento cair na segunda, terça ou quarta, ele quer que pague na sexta. Se cair na quinta, ele quer que pague na outra sexta. É a gente que prepara isso. É isso nessa conversa que a gente tem e conversa com ele, e a gente, consultor, configura o SAP para isso. Tá certo? O MM é a mesma coisa. O ABAP, como a gente entra aqui, ó, por exemplo, aqui tem uma transação, né? Ó, eu venho aqui, isso aqui é a interface de saída, tá? Isso aqui é o programa. O ABAP, o trabalho do ABAP é entender esse código. Vamos imaginar que é o seguinte, o usuário, ele quer que, na hora que ele vem aqui nessa tela, tá? Nessa tela aqui, ó. Ele quer que apareça um campo novo aqui, ó. Não sei. Ele quer escolher a empresa e a filial, certo? E esse campo não está disponível standard. Cabe o ABAP vir aqui no código, ele vai abrir o código. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá? Porque código standard a gente não pode mudar muito, tá bem? Vamos imaginar. Mas isso aqui é possível, isso ainda é possível. Ele vai olhar aqui, vai ver em qual parte da tela de seleção, que isso aqui é a tela de seleção, vai vir aqui, dar um Enter, não é o caso, né, mas ele vem aqui, exibir, modificar, dá um Enter e digita um código para aparecer aquele campo. Tá certo? E é isso que ele vai fazer. Tá certo? Outra coisa que é muito importante, e a gente tem, o ABAP tem trabalho para sempre, tá? Por que eu estou falando isso? Imagine você, uma empresa que acabou de implantar o SAP, ok? Lá ela tinha um programa, tinha 10 pessoas que usavam um relatório, tá? E aquele relatório era um relatório que, quando eu emitia, falava, ó, isso aqui é para o diretor, hein? Dá licença. Esse aqui é o diretor que pediu para mim, que sou o auxiliar financeiro, certo? Aí vem o SAP, sumiu aquele relatório. O que você vai fazer? Como que o diretor vai viver sem aquele relatório? O SAP tem muitos relatórios, mas ele não quer, ele quer aquele relatório. Quem que vão chamar para fazer esse relatório? O ABAP.
Tá? O ABAP vai ser chamado, vão explicar para ele como é o relatório, e o ABAP vai escrever um código para sair o relatório que o gerente pediu. Tá certo? Ah, mas só isso faz relatório? Não. Por exemplo, empresas que têm o BW, o Business Intelligence, fora do SAP, que eles não quiseram pagar a licença e tal. Existem vários programas de mercado que sabem como funciona o SAP. Ele vai chegar para você e falar, ó, prepara aí dentro do SAP essas informações, que eu venho, extraio e levo para o BW. Quem que eles vão chamar? A ABAP. É o ABAP que vai fazer o código. Tá certo? O FI trabalha com essas empresas? Também trabalha. Ele também tem lá a sua parte de preparar o sistema para uma inteligência fora. Tá certo? O ABAP faz o esqueleto? Ele não diria o esqueleto, ele faz o corpo, entendeu? E alguém assopra para dar vida, mas o corpo é ele que faz. Tá certo? Muito bem. ABAP é o layout e organização de como a necessidade do usuário. Então, sim, o ABAP trabalha muito na necessidade de usuário. Existe muitos programas standards, tá? Por exemplo, na parte de RE, que é a parte de real estate, que é a parte que cuida de alocação, tanto quem aluga e quanto quem é locatário e inquilino, tá? O SAP tem um módulo só para isso. Lá dentro, existem muitas coisas lá dentro que não atendem a contabilidade 100%. Então, o que cabe a gente? O ABAP vem aqui, vai vir aqui nesse íconezinho aqui, ó, vai ver se cabe uma alteração, nesse caso aqui não cabe, e vai vir aqui, dar um Enter e colocar o código que precisa. É isso que faz o ABAP. Tá certo? Então, ficou claro aí, pessoal, esse esquema aí de que cada módulo faz? Yuri, diga. Então, Rodrigo, eu estou só com uma dúvida, é tipo uma orientação que eu iria pedir a você. Eu até botei na mensagem aí, eu trabalhei muitos anos com o SAP MM, a parte da logística, criando pedidos, criando relatórios, todas essas transações que você demonstrou aí, eu já usei bastante. Aí eu me pergunto para você, seria mais interessante, no caso, para mim, ir para essa linha e me tornar um consultor do MM que vai ser mais fácil a compreensão ou tanto faz? O que que você, se você tivesse essa experiência, você iria seguiria nessa direção para ser mais fácil o aprendizado? Sim, Obrigado. sim, sim. Por quê, gente? Ó, se você já é contador, você sabe de contabilidade, trabalhou no departamento financeiro, você quer ferramentas que façam que o mercado te adere, tá certo? Vamos imaginar o seguinte, eu sou contador, mas eu não gosto de contabilidade. Eu sou porque fui forçado, meu pai me obrigou, né? Aí eu sou, mas eu quero mudar de carreira. A ideia aqui agora não é isso. Agora, eu quero entrar no SAP. Qual que eu vou conseguir dar passos mais largos? Se é de MM, tal MM, bora. Entendeu? Agora, se você falasse para mim que você trabalhando com compras, logística, fora do SAP, aí isso aí já não muda tanto, tá? Você vai conhecer alguns processos, vai te ajudar a aprendizagem, tá certo? Agora, se você já conhece SAP, conhece MM, não tenho dúvida que seja isso, tá certo? Porque assim, muitos falam assim, eu sou vendedor, eu vou para SD. SD, o consultor de SD, ele precisa entender de produto, ele precisa entender de informação de preço, das etapas de uma venda. Se você é vendedor e conhece isso, bora, esse é o caminho. Tá? Eu tenho formação de alguma programação, bora, ABAP. Eu não tenho nenhuma disso de que você falou. Qual que você se identifica? Você quer aprender código? Não, eu quero. Bora. Eu quero fazer financeiro? Isso é vocês. A ideia aqui é mostrar o que cada um faz para vocês tomarem essa decisão. Vocês. Eu falei isso, né? Dei essa dica. Outra dica que é importante. Um consultor ABAP, eu vi aqui, ó, o código, a Cláudia escreveu aqui, ó, código-fonte, exatamente, tá? O consultor, ele prepara, vamos imaginar um Lego, tá? Um quebra-cabeça. O consultor, ele vai colocar as pecinhas que estão faltando, tá certo? O ABAP, ele vai fazer em volta do quebra-cabeça para vocês virem por dentro depois, tá certo? Então, o consultor, o ABAP é código,
né? Mexe no código, e o consultor, ele prepara o sistema para aquilo, tá certo? É como você chegar no disjuntor, não sei se vai ser o melhor exemplo, mas vamos imaginar o seguinte, você tem um painel cheio de chaves, tá certo? O ABAP, ele preparou o painel para vocês colocar as chaves. O consultor vai falar, alguém vai chegar para o consultor, eu quero a chave do cadeado 20. O ABAP vai lá, vai ver qual a chave, vai ver o modelo do cadeado, e vai mostrar o cadeado, esse cadeado aqui é tal. Pega a chave, coloca e o funcional abre. Mais ou menos isso que o consultor funcional faz. Tá certo? O ABAP, ele prepara as chaves. Certo? Tá bem? O ABAP cria interface, isso. Deixa eu ver, tinha mais uma outra pergunta aqui. Eu acho que o Yuri já fez a dele. Muito bem. Tirando aqui agora, SAP está bastante mudança, falta pouco. BTP. O que seria esse B2P aqui, o Marcelo? Marcelo, tá por aí? Quanto tempo ainda temos de aula? Eu acho que já estamos acabando. Deixa eu só ver com a Priscila aqui, se ela quiser entrar aqui. Então, deixa eu só ver aqui. Aí, a Priscila. Boa noite, Priscila. Oi, boa noite, tudo bem? Não sei se acho que a minha câmera não está funcionando. Ficou congelada. Agora sim, acho que agora está funcionando, mas pronto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Fico muito, muito feliz de ter todos vocês aqui. Nossa, que galera, hein, Rodrigo? Fazia tempo que a gente não viu uma sala cheia de gente assim. Vamos lá ver se esses consultores seguem adiante conosco, né? Vamos lá, deixa eu só responder uma pergunta da Letícia. Sim, Letícia. Pode Eu acho que é o responder. caminho. Se você gosta de programação, esse é o caminho, tá? Vou responder de baixo para trás, aqui, de cima para baixo. Aqui, o consultor ABAP é especialista em cada módulo. Isso, muito bem. Isso é um ponto interessante de se colocar. O ABAP, ele trabalha tanto para MM, SD, FI, PP, QM, tarará, tudo. Todo mundo é um ABAP que precisa, tá certo? Para fazer o código, sempre, tá? E o ABAP, todo funcional gosta de ter um ABAP ao seu lado, porque na hora que dá um dano, na hora que dá um erro, ele vai chamar o ABAP para ajudar ele, tá certo? Não estou, Priscila, tampa ouvido aí, não estou puxando ninguém para o curso de ABAP, tá? Não é isso, tá bem? Porque quem trabalha com contabilidade, já trabalhou com financeiro, o caminho é o FI, não tem outra conversa. Né? Quem já conhece logística, conhece materiais, o caminho é MM, tá certo? Muito bem, mais algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Se alguém quiser escrever aqui, está aberta as sessões de perguntas. Quiser erguer a mão também, ergue a mão. Vai lá, Pierre. Rodrigo, prazer, tá? Para mim está muito claro, a metodologia está bem legal para a gente poder entender. Eu fiz uma pergunta lá, mas existe uma diferença salarial entre os consultores de SAP? No Brasil, um tempo atrás tinha, o ABAP era o que ganhava menos, tá? O ABAP nem tinha nome, tá bom? Quando alguém precisava, não chama lá o Rodrigo, chama o ABAP, né? Mas aqui em Portugal e no Brasil também isso já mudou bastante, tá? É muito equiparado, é muito. O que vai definir salário aí é a senioridade. Se é mais sênior, se é menos sênior. Depois de 7 anos, todo mundo está no mesmo bolo. Vai depender de que área você atua, tá? Porque quem trabalha com e trabalha na área de retail é um tipo de MM. Quem tem experiência em indústria, produção, é outro. E quem conhece farmácia é outro. Tá certo? Tchau, ABAP, tudo faz. Eu, por exemplo, eu vou tentar mais a parte SD mesmo, que minha vida toda é área de marketing e vendas. Eu trabalho numa multinacional fazendo isso até hoje, mas nada a ver com SAP, só vendas mesmo. Certo. Bom, boa sorte, então. Obrigado, Pierre. Acho que a Ju, Obrigado. quem que é a Ju? Ergueu a mão. Obrigado, Lote. Juliano.
Juliana. Tudo bem? Diga, Juliana. Uma pergunta. Você foi bastante esclarecedor na parte de código ABAP. Eu que sou mais da área de vendas, para onde você me encaminharia? Vai ter uma parte da aula hoje, nos próximos dias, que vai ser mais direcionada a quem quer mais, não quer saber de código, vamos dizer, como ABAP, não quer programar? Porque Vai. É uma programação. Como se chama essa área? O que significa a sigla dessa área? Porque eu sou completamente estranho a todas esse FI, MM, PP, essas linguagens. Então, qual é a área para quem quer se dedicar a de vendas? Se vai ter um consultor de vocês que vai dar uma aula específica para esse segmento de vendas? Como funciona? Porque você explicou bem o ABAP, mas essa outra parte menos. Tá. Eu não falei muito de vendas, porque aqui, hoje, nessa semana, não temos um consultor para vendas para falar sobre o módulo SD, tá? Eu falei um pouco de MM, que é a parte de materiais, compra, logística, movimentação, que você prepara o sistema para entrar uma mercadoria dentro do SAP, aquela mercadoria já vai para a contabilização de custo, você controla o seu estoque, a contabilidade usa os dados, o financeiro é o que cuida do dinheiro, do quanto a pagar, a receber. Não dei muitos detalhes de vendas, porque nessa semana não terá esse tema. Mas mandem mensagem para a Priscila, que ela vai preparar isso para o grupo, quem mais estiver interessado é SD. Hoje, só... SD é a parte de vendas, é SD. Isso, é Sales Distribution que chama. Sales Distribution, exatamente, ok. Ok? Ô, Lourdes, está com a mão erguida ainda, quer falar mais alguma coisa? Ou alguém? Eu não. Muito obrigado. Tá, desculpa. Quem mais? Diga PR, ergue a mão, ou doutora Thaís. Oi, eu fiz uma pergunta aí no chat. Eu sou farmacêutica, estou fazendo mestrado na parte de tecnologia farmacêutica e já trabalhei numa indústria de cosméticos aqui em Portugal, que a gente trabalhava com SAP. No Brasil também já trabalhei com SAP, mas era outra versão, completamente diferente da que eu trabalhei aqui. E queria saber, nesse caso, qual seria a área de indicação, se você tem alguma. Eu indicaria MM. Por quê? Você vai falar de materiais, né? Materiais, você pode cair na vertente, não sei se vocês lembram, no começo eu falei que teve alguns módulos que surgiram de vertentes de MM, SD, FI. E o QM, que é o qualidade, ou o PP de produção, você é uma vertente do MM. Então, o MM te colocaria dentro do mercado, dentro da empresa, tá certo? Para você conseguir. Eu ainda tenho um técnico de logística acoplado à minha formação. Perfeito. Então, você vai entender para que serve um centro, movimentação. O SAP, para vocês terem uma ideia, ele tem um módulo chamado APO, tá? E o que esse módulo faz? Ele é um conjunto de MM, PP, SD e mais alguns outros, tá? O que esse módulo faz? O que ele prepara no SAP? Era usado por bancos no Brasil, tá certo? Para distribuir as células no caixas eletrônicos, tá certo? Por exemplo, vamos imaginar, isso falando de Brasil, tá? Isso long time ago. Ele queria distribuir as notas de R$100 para a região do Morumbi. Queria distribuir as notas de R$2 para Osasco. Desculpa os moradores, não queria, eu devia ter usado o nome fictício, mas enfim, tá? Por quê? Ele sabe que naquele lugar, aquela região, as pessoas sacam notas mais altas, e nas outras regiões sacam notas mais baixas. Então, ele usava o SAP para fazer essa distribuição de notas, separar em lotes por regiões, automaticamente. Quando é possível dentro do SAP, gente, eu recebi um pedido de compra, eu vou vender um pedido, eu recebi um pedido de venda, eu insiro aquele pedido no meu sistema, o consultor de SD e MM prepara o sistema para ver, eu vou comprar, ou vou vender uma caneta, tá? Eu preciso de uma tampa e um frasco e um tinteiro, tá? O SAP entende que para vender essa caneta, ele precisa de 3 componentes.
ele vai ver se tem no estoque. Se não tiver no estoque, ele gera uma requisição de compra dos itens que falta. O rapaz de compras, né, pega aquele pedido de compra, manda fazer. Quando entrar na empresa, o sistema já sabe, já emite uma ordem de produção da caneta, já vai informar o vendedor quando que aquilo vai estar pronto, e no dia tal, o produto está pronto, eu faço a venda e vai cair no financeiro. O SAP faz isso tudo sozinho. Quem que faz isso? São os consultores de MM, SD, FI. Diga, Pierre, você está com a mão levantada. Lodi? Não? Não. Malvin Diesel. Diga, Malvin Diesel. Não? Vamos ver aqui. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, boa noite. A mesma pergunta que o Carlos Bianchini fez. Eu já trabalho na área de logística, mas, porém, como você disse, fora do SAP. E eu nunca tive vivência nem qualquer outro tipo de experiência com o SAP. E também estou enquadrado juntamente com ele. Mais de 50 seria possível adquirir um aprendizado, não dizendo que a idade ela limita o ser humano. Se ele tem uma boa vontade, tem cabeça para isso e quer correr atrás de uma melhor recolocação no mercado de trabalho, ele vai se dar bem. Então, eu gostaria de saber com você, algo assim que eu possa aprender, possa acompanhar a turma, e qual seria a melhor área para mim? É Malvin Diesel, né? Isso. Desculpa, eu não ouvi o seu nome. Bom, Maurício. Maurício. Vai ficar fácil. Tá. Ô, Maurício, é o seguinte. Você, como disse aqui, mais de 50. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é o seu... Você está no Brasil ou no Portugal? Não lembro. Portugal. Você é independente. Você tem um telemóvel, não tem? Sim. Quando você comprou seu primeiro telemóvel? Que ano que foi? Ei, rapaz, já não me falha a memória já. Eu tenho certeza que ele não era desse formato. Ah, não. Hoje, você tem dificuldade de usar isso aqui? Não. É a mesma coisa, cara. Entendeu? Não vamos comparar a nossa cabeça com uma cabeça de uma pessoa de 18 anos. Uma pessoa é diferente, né? Isso não tem como. As preocupações que ele tem não é a mesma que a gente tem. O que você pode estar com medo e, de repente, entrar numa sala que tem gente, um monte de 20, 30 anos mais novo, é o que pode acontecer e acontece. Quando você joga uma situação, eles vão responder muito rápido. Só que, por que você não respondeu rápido? Porque você está vendo, você sabe a sua experiência, que não envolve só um ponto, aquilo, você tem uma visão mais ampla. Então, muitos podem responder certo, claro, mas muitos vão dar uma resposta na trave. E você vai analisar com a sua experiência, vai entender o cenário, e num momento que todo mundo acalmar, você pode dar a resposta correta. Então, eu não vejo isso como problema, é a questão da vontade, ok? Tudo é a sua vontade. Claro, não tem como a gente comparar o reflexo de um jovem, independente, né? Mas eu tenho na turma agora, nessa turma de ABAP, pessoas de 20 e pessoas de 50. Não sei a idade, eu não posso falar o nome do aluno, mas enfim. Tem um aluno bem de um mais velho, está beirando 50, né, Priscila? Não sei se você lembra aí. Ele faz os códigos igual os outros fazem. Entendeu? As dúvidas dele é a mesma dos outros. Tá certo? Então, quanto a isso, fica tranquilo. Pela sequência aqui agora, é o Yuli Dirfar. Desculpa se eu falei errado. Vai lá, Uli. Quase. Peço desculpa. Não, tranquilo. Certo, sou eu, né?
Sim, sim, vai lá. Sim, pronto, é Augusto, não sei por que apareceu aí, deve ser o e-mail, pronto. Era só para confirmar, eu mandei uma mensagem para Priscila, certo? Uhum. Pronto, se ela me puder responder isso depois, eu só coloquei em questão que eu já exerço, já utilizo o MMFI, estou aí há 1 ano ou 2 anos a mexer com isso, mas até tenho a minha chefe como que fala, a investir em mim, e pronto, eu estou aí a questão de um curso mais avançado e aprofundado nessa área. Pronto, se ela puder depois me responder, no entanto que já tem isso já no CA da empresa para avançar, mas é questão de valores para um Pode curso deixar. mais aprofundado, tá bem? Tá bem, a Priscila fala com você aí. Tá Na bem, sequência agradeço. aqui, eu que agradeço, Joseph. É Joseph, né? É Augusto Guiar. Augusto, desculpa. Ok, pronto. Maurício, você ainda quer fazer uma pergunta? Eu vou dar sequência aqui, porque acho que é o Carlos agora. Não, tá ok. Foi Beleza. muito bem explicado. Obrigado. Obrigado. Então, se você puder abaixar a mão só para eu ver quem que é o próximo aqui, eu acho que é o Carlos. Vai lá, Carlos. Oi. Boa noite, Rodrigo. Como eu estava falando antes, até mandei na minha escrita de contato, eu já não sou meio garoto, 67 anos, tá? Mas muito dinâmico, tá? Eu era funcionário público federal no Brasil, hoje eu moro em Portugal, mas eu sou inquieto. Estou sempre querendo conhecer coisas novas e gosto da área tecnológica. A minha pergunta, consegue-se trabalhar com SAP em home office bem? Olha, eu trabalho home office desde 2009. Para mim, home office nunca foi novidade. Por quê? Eu trabalhava, como eu disse, na IBM, o cliente que eu atendia era os Estados Unidos. Eu trabalhava, inclusive, no horário dos Estados Unidos. Entrava às 2 e saía às 11, tá? Então, com certeza, essas vagas existem. Não são tão muito... Antes era 90, 10, 95, 10% home office. Hoje isso já está caindo 30, 40, 60, tá? Mas existe muito ainda home office. Muito. E quando não é home office, é híbrida, nem é 100% presencial, tá? Então, existe, tá? Lógico que não é mais a mesma coisa na época da pandemia, isso, né, é que onde tudo era. Agora, 100% presencial. E outra, eu vou falar para você, quando alguém me liga e fala que é 100% presencial, eu falo, ó, obrigado. Entendeu? Não dá, né? Preso direto não dá. Entendeu? Ok. Então, ó, Tá você bom? falou bem claro aí que a idade também não é problema. Vamos conhecer mais coisas. Isso aí. Acho que agora só vou pedir para quem abaixar a mão aqui, quem já falou agora, o Carlos, por favor. Acho que é o Alan, o próximo. Alan. Ô, Rodrigo, boa noite. Boa noite a todos. Olha, eu queria primeiro agradecer a atenção que Larissa me deu, muita explicação que ela me passou de uma forma bem clara e sucinta. Você agora mais ainda, e ainda deixou um pouco de dúvida ainda na minha cabeça, mas dúvidas boas. Que assim, diante de suas explicações, de suas explanações, módulo por módulo, eu pude entender que a partir do ABAP, que é o código de fonte de programação, você tem aí os módulos que complementa o outro. No meu campo, que eu sou engenheiro de produção industrial, eu entendo que o módulo mais correto para mim iniciar nessa área seria o módulo MM. Mas, para eu me tornar mais completo e mais disponível no mercado, eu acredito que até que a BAP aí tem que pensar um pouquinho nessa questão, né? Fechar um pacotezinho do cara fazer o MM, porque vai puxar o financeiro, vai puxar isso, vai puxar aquilo outro, para o cara fechar também com a BAP. O que é que você me diz sobre isso? Ó, hoje, o SAP, isso é uma coisa específica do SAP, tá? Dificilmente, eu não conheço alguém... quando você vai implantar o SAP, nunca vai chegar o super-homem lá e falar, eu faço tudo. Eu cuido do MM, cuido do SD, não. Por quê? A empresa precisa ser dinâmica, rápida.
Geralmente, numa implementação, são 2 consultores para cada módulo, dependendo do tamanho da empresa. São 5 consultores de cada módulo, e aí que entra o júnior, né? Então, não existe uma pessoa que vai falar assim, ó, eu implanto MM, SD e FI. O que é comum hoje é alguém que conhece SD, conhece MM um pouco, tá? Mas ele não se vende como os dois, tá certo? Mas O Rodrigo, atendimento de ticket, porque qual é o mercado que a gente tem hoje? Aproveitando o gancho da sua pergunta. É trabalhar como implementação ou suporte. O que é suporte? A empresa já tem SAP, mas ela quer fazer melhorias no dia a dia, entrou um usuário novo, não conhece o processo, o consultor vai ajudar ele. Então, vocês têm 2 caminhos. Implementação, começar do zero, e, mas eu nunca vou entrar na implementação porque eu sou júnior. Você vai começar como suporte. E ali no suporte, atendendo chamado, recebendo problemas, resolvendo problemas, você vai adquirindo experiência, que um dia você vai ser especialista e fala, ó, eu já consigo assumir uma implementação. Tá? mas foi basicamente nesse sentido que eu abordei. Porque, assim, quem bebe água demais, chega a hora que morre afogado. Só que se você souber um pouquinho de cada coisa, você pelo menos não se afoga, né? Uma coisa que é Mas se interessante... especializando, claro, no módulo. Eu estou Sim. concentrando essa ação mais na questão do módulo MM. Porque assim, eu comecei com FI, tá? E tinha uma frustração muito grande, como eu vivia no meio de pessoas de informática, de não saber código, tá? E há 7 anos eu falei, não, eu quero aprender isso, eu vou aprender. E aprendi. Então, isso me dá uma independência muito grande, tá? Quando eu chego num projeto, eu preciso fazer um relatório, eu consigo especificar o relatório muito bem um ABAP, se eu não for contratado o ABAP ali, e ele vai fazer aquilo. Eu vou pegar um programa Z, que a gente chama de Z, quando você cria um programa para você, para sua empresa, esse programa sempre começa com a letra Z. Se quem aqui já trabalhou com SAP digitava Z na frente, aquilo foi específico para sua empresa, tá? Quando é de FI, eu posso ajudar um cara tanto de MM, SD, PP, porque é uma transação Z que eu sei o código, tá certo? Então, e eu já fui contratado em projetos onde eu fui a pessoa que sentou com o gerente, discutimos a solução, entendi o problema, entendi o que ele precisava, propus a solução para ele, ele aceitou, eu fiz o código, eu fiz os testes e eu fiz o processo, tá? Isso foi um projeto esporádico, tá? Ele sabia, o Rodrigo vai ser o arquiteto de soluções, vai ser o cara que vai implementar isso, tá certo? Então, eu fiz isso, eu ganhei esse projeto para mim, tá certo? Foi um projeto de 2 meses, mas que isso aconteceu. O que acontece? O mercado precisa de alguém. Quem que é? Eu estava na hora certa, no lugar certo, tá certo? Diga, Alexandre. Eu respondi a sua pergunta, Alan? Obrigado. Diga, Alexandre. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Boa noite, tudo, e aí? Alexandre Brito, vivo aqui em Portugal. Muito interessante aí a opinião de todo mundo aí, e algumas perguntas, já até esclareceu algumas dúvidas minhas. Mas eu tenho uma curiosidade, né? O SAP tem alguma relação hoje, em um desses módulos, seja MM, FI ou o próprio ABAP, se tem alguma relação com inteligência artificial? Sim. Deixa eu só responder a Joeli aqui. Joeli, sim, consultor sempre é bom. Um consultor funcional deseja, é o sonho dele ter um consultor ABAP do lado dele. Tá certo? Tá? Falando de inteligência artificial. Eu confesso que lá um pouquinho atrás eu fiquei meio receoso e acho que isso não seria útil. Mas um dia, meu filho fez academia BAP aqui na ZAP, onde eu peguei um projeto e dei o projeto para ele desenvolver para mim. E estava um programa, a gente desenvolveu o programa, só que estava muito lento. Lento. Ele jogou dentro da inteligência artificial e falou para ele corrigir o código. Ele fez um Ctrl+C, Ctrl+V, eu falei assim, como é que tá doido, mano? Vai tomar um pedaço demais, né? Cara, sem brincadeira, o programa não deu erro. Não ficou 100%, mas ele não deu erro. Mas ajudou, né? Com certeza. Mas ele deu caminhos para a gente, tá? E hoje em dia é que é aquilo, né? Esses dias eu vi uma reportagem da Samsung que criou um Bud que é tradutor.
Certo. Você escuta, não sei se você escuta, ou é um áudio de outra língua que ele traduz para você. E ele fez uma questão: aquela pessoa que se matou a vida inteira para estudar 10 línguas, vai perder o emprego? Não. Então é isso. É a mesma coisa. Isso são ferramentas que vai nos ajudar. Agora, se você está falando que o robô... Exato. Se você está falando que o robô vai dominar o mundo, aí é outra história, a gente abre outra conversa, um outro chat aqui para falar sobre isso. Mas não é o caso, tá bem? É uma ferramenta, sim. Inclusive... O ABAP também, ele cria a interface também, né? Sim, sim. Ok. Tá. Deixa eu só mostrar deixa eu ver se eu consigo, aqui. Barbaridade. Diga, desculpa aí, Júlio, não, Júlio, que está com a mão levantada aqui. Aqui aparece como o Gui... É Júlio, né? Está com a mão erguida aqui. Eu vou deixar a Larissa. Fala, Larissa. Boa noite, Rodrigo. Tá me ouvindo? Boa noite. Tô sim. Eu falei mais cedo com... Acho que o nome dele é Fábio, né? Que ele é da Zap, porque eu tinha visto no Instagram. E ele havia falado que eu já trabalhei com SAP, na parte de consultoria mesmo, em 2023, no PP e PM, mas eu comecei do zero na empresa, né? Eu tive a oportunidade de começar numa empresa, e eu comecei do zero, nunca tinha ouvido falar de SAP. Parece que a cabeça ela buga, assim, né? Porque é muita informação. Sopa de letrinha. Oi? É a sopa de letrinha. Exatamente. Aí você aprende as transações, e realmente MM junto com PP é muito linkado também, porque por mais que sejam coisas diferentes, o outro dá um suporte ali e ajuda. Só que eu saí dessa área desde 2023, eu não mexo mais, tem muito tempo. Eu tive um problema pessoal na época, não consegui avançar, enfim. E a minha dúvida é o seguinte: eu consegui porque eu tive uma oportunidade na época, mas eu não tenho faculdade, não tinha. Eu queria saber se isso é porque quando eu vou no LinkedIn, que já foi algo que eu já olhei bastante, sempre tem que ter alguma faculdade, sempre tem que ter uma coisa na área. Isso é o que mais me preocupa, de conseguir um emprego na área mesmo não tendo faculdade, entendeu? Tá. Bom, eu confesso para você que quando você fala que você conhece SAP, tá? Nunca me pediram certificado da faculdade. Sim. Tá? Agora, vamos imaginar assim, ó. Quem trabalha com SAP? São só as empresas? Não. Existem várias auditorias, tá? Empresas de auditorias como PwC, Accenture, Ernst Young. Esses, de repente, existe uma política, pode ser que para você ser gerente precisa de uma faculdade. Mas iniciar, não. Ainda mais SAP, tá? O SAP, pelo menos assim, quem tem faculdade vai, claro, tem né? Pode ter ali. Você tem, não adianta nada você ter faculdade de engenharia agrônoma querer trabalhar com FI. Aí, né? Sim. Certo? Se você tem uma faculdade de consciência da computação, vai te ajudar a falar que você é ABAP, vai te abrir portas. Mas se você não tiver, mas você sabe fazer SAP, você sabe programar, você sabe a configuração básica, quando alguém perguntar para você assim, ó, aonde que você configura materiais? Você vai falar MM01. Aonde que você vai? No SPRO. É isso que eles precisam. É isso que o mercado precisa. Tá? E outra coisa, onde eu trabalho, eu tenho 2 consultores novos que entraram, que vieram de um curso, não sei o curso que fizeram, e caiu um chamado para mim, e eu falei para eles, como vocês resolveriam isso? Como que vocês alterariam isso? Ninguém soube responder. Eu trouxe para minha turma de FI e falei, como vocês resolveriam isso? Todos responderam. Não estou puxando sardinha para o meu lado. Eu falei, ó, qual é a transação que vocês resolveriam isso? Ó, Y16. Na lata. Tá certo? Então, é isso, é a oportunidade. Quem tem SAP, é aquilo que o Fábio falou, conhece SAP, ninguém está prometendo que vai ser empregado em 1 mês, tá? Não é isso que eu estou te falando. Sim. Mas o mercado precisa de pessoas que conheçam o SAP.
Sim, porque assim, eu vejo no LinkedIn muita vaga para sênior, pleno, sênior até mais do que pleno, sabe? E júnior é quase, eu não vejo, tanto que quando eu entrei, eu era júnior, eu fui júnior só, não cheguei a sênior, porque eu fiquei 4 meses só, e eu estava aprendendo do zero, eu tive ainda uma base de pessoas me ensinando. Então, assim, consegui entrar sem faculdade, mas por uma indicação, foi uma coisa muito específica. Aí, quando você vai no LinkedIn e começa a pesquisar, você vê que relacionada à faculdade, sempre a vaga pede alguma coisa, entendeu? Aí, por isso que eu fiquei um pouco preocupada. O que eu diria para você sobre esse tema? E para todo mundo que está aqui, os 93 ainda que estão aí. Quando você, no seu LinkedIn, colocar SAP, um monte de gente vai vir atrás de você. Aí vai ser a hora que você vai vender seu peixe. Sim. Certo? Porque tem gente que quer sênior para pagar o preço do júnior. Tem gente, vocês sabem? Ele coloca lá que você precisa fazer 50... Não. E tem gente que sabe que se pegar você, um WhatsApp, por exemplo, não vamos pensar que a Vorte vai contratar você para trabalhar lá. A ZAP precisa de um projeto que vai ter muito trabalho e um sênior precisa de ajuda. Ela não vai conseguir contratar o sênior, porque o projeto não vai aguentar. Ela vai precisar de um júnior. Sim. E que ela vai olhar no LinkedIn, lá, SAP, vai procurar você. Entendi. Se ela vê lá que o rapaz tem 50 implementações, ela não quer esse. Ela vai ver lá, curso, ela vai atrás desse. É isso que, nessas situações que vocês vão ter empregos. Sim. Entendeu? Sim, quando eu trabalhei, eu fiz workshop do SAP Fiori, workshop de iniciante para mostrar para o cliente como que funcionava, né? Porque na época, em 2023, lá no Brasil, estava começando a eles implementar, sair do SCC e ir para o S4HANA. E aí, foi algo que estava muito em alta. Só que eu fiz com todo um auxílio, né? Eu não fiz sozinha. Então, é isso que eu falo que é a insegurança, entendeu? Sim, mas é isso que tá. Esse treinamento, você vai sair com uma base, tá? É porque o que é a ideia nossa aqui, tá? Os alunos, se vocês olharem depois, vocês vão ter acesso, e vão fazer configurações aqui dentro do sistema, tá certo? Por exemplo, aqui esse código que eu estou mostrando. Vamos ver esse código aqui. Só preciso achar um cliente aqui. Ele que fez esse código, ó. Foi um aluno que fez. E funciona. Tá certo? Tá certo. Então, e a mesma coisa para FI, MM. É muito comum a gente, entre nós, os instrutores, fala assim, ó, prepara uma base de dados de MM para eu mostrar em FI, configura aí as condições de pagamento em FI para eu mostrar aqui em MM, entendeu? Para vocês terem essa noção do básico. Tá certo? Entendi. Sim. Ok? Respondido? Respondido, obrigada. Nada. Espanha, doutora Thaís. Não, desculpa. Outra questão, em relação às aulas, são todas no período da noite, não é isso? Sim. E se faltar alguma aula, tem como repor? Tem. Não é repor, você assiste o vídeo. É assim, eu tive uma turma de FI que tinha uma aluna que trabalhava no aeroporto, e ela trabalhava por escala. Ela assistia aula sim, aula não, aula sim, aula não. E nem por isso, no dia que eu entreguei o trabalho para os alunos, ela foi uma das primeiras a entregar o trabalho pronto. Por quê? Ela assistia às aulas, ela revia as aulas ficam disponíveis para vocês até um determinado tempo. Tipo, a gente fez a aula hoje, amanhã já sobe lá no Drive que os alunos vão ter acesso, podem assistir às aulas quantas vezes quiserem. Okay? Minha dúvida é porque eu tenho aulas de mestrado e tem dias que eu realmente tenho aula o dia inteiro, então não tenho condição de assinar. O que eu sugiro... Tá, o que eu sugiro é assistir a aula, depois no vídeo, tá? E daí, na próxima, tirar as dúvidas, ok? Fernanda. Olá, boa noite, Rodrigo. Boa noite. Bem, eu sou totalmente desconhecida nessa área, mas eu estou muito interessada. Só para que eu
para que possa me ajudar. Eu sou da área de comunicação e marketing, né? Então, assim, embora não exista que o SAP, essa ABAP, essa linguagem de programação da SAP, a maioria dos módulos ela é focada em processo de negócio, é isso? Para que eu possa perceber, assim? Ou seja, não exige mesmo conhecimento de programação. Não. Se você quer ser uma consultora MM ou FI, não precisa saber programação. Eu nunca fiz, eu falei para vocês, né? Eu fiz contabilidade e comércio exterior. Tá? Certo. Por ser um usuário muito tempo de SAP, de navegar naquela tela que eu mostrei, eu consegui entrar. Então, Ok. você não precisa saber programação. Se você não colocar no seu currículo que você é ABAP, ninguém vai te perguntar o que é um apêndice, fica tranquilo. Ok, Tá pronto. bem? Muito obrigada, Rodrigo, tá? Nada. Obrigada. Letícia. Olá, Diga, boa Letícia. noite. Olá. Boa noite. Eu queria perguntar sobre o mercado de trabalho em Portugal, ele é muito fechado, então eu também queria saber no SAP, também só se entra com indicação? Não. LinkedIn, os meus últimos 5 empregos foi pelo LinkedIn. Mas você não entra como júnior nesses empregos. Não, mas assim, a IBM me acharam. Eu nunca mandei currículo, eu não conhecia ninguém. Tanto é que eu morava no Paraná e a IBM era em São Paulo, entendeu? E assim, sempre foi no caso de sites de emprego, consultorias, assim por diante, tá? É assim, como é que eu posso dizer? Eu não posso falar para você que se você não tiver indicação, não é isso. Coloca no seu LinkedIn que as pessoas vão te achar. Ok? Primeiro, se você tem o LinkedIn, tirou do Brasil, colocou Europa, já muda as pessoas que te buscam. Colocou lá que você, ou se você está no Brasil, né? Não sei. Mas se você está aqui na Europa e colocar lá, que você colocar no título SAP, né? ABAP, FIMM, muitas pessoas vão te achar. Muitas. Existe alguma previsão de melhorar, de ter mais oportunidades, de ter mais, por causa dessa novo lançamento do S4? Ou Esse ainda não existe? S4 vai agitar muito o SAP. Muito, muito, muito. Só que também é o seguinte, gente, tem que ver o seguinte, ó. O SAP HANA, mas nós estamos aprendendo esse... Não. O SAP HANA é uma interface diferente, vai ter situações diferentes, mas eu garanto, 80%, se você entrar numa área de atendimento, AMS, sustentação ou tickets, tá? 80% vai ser coisas que o ECC é a mesma coisa do ECC. Você está entendendo? Os problemas, a área de AMS, sustentação, atendimento de ticket, pedido, vai continuar a mesma. E pode até aumentar, tá? E outra coisa, no Brasil, pelo menos eu trabalho para uma empresa ainda do Brasil, tem muitas empresas que não têm o suporte mais da SAP. O que eu não tenho suporte mais da SAP? Eles não vão migrar para o HANA. Tem muitas empresas. Eles podem optar por isso? Pode, é só não pagar. E a SAP não vende, eles não atualizam. Tá certo? Entendi. Tá bom? Jonathan. Obrigada. Nada. Jonatas. Jonathan? Boa noite. Boa noite. Então, eu sempre trabalhei no Brasil, na Petrobras, usando o módulo MM. Petrobras hoje não, há muitos anos ela do SAP. E eu sempre utilizei o módulo MM para várias transações, todas as transações. Eu fiz o curso próprio pela Petrobras, na época, disponibilizou o curso, eu fiz o curso. Mas como usuário do módulo. Nunca do outro lado, parte de suporte, que a gente lá, a Accentro é uma empresa hoje que presta suporte no Brasil, lá, na época eu morava no Brasil. Hoje eu moro em Portugal e a minha dúvida é o seguinte, se é justamente isso, se eu quiser focar só no módulo MM para aprender na área de suporte, é basicamente isso, né? Eu vou estar fazendo o suporte, trabalhando na interface ali, sendo suporte para quem é usuário do módulo MM, não é isso?
Isso, exatamente. Você vai preparar, você como usuário, você precisa criar uma categoria de material, certo? Sim, sim. Você sabe o movimento do material, quando faz amigo, sem entrada, sem saída. Quem Sim, configura sim. isso? É o cara de MM, entendeu? Daí o cara fala, ó, cria um Entendi. movimento que contabiliza dessa forma, daí você vai criar um movimento diferente para ele. Cria um movimento que muda o lote. Você vai lá Sim. e vai criar esse movimento para ele, entendeu? Sim. Desculpa, uma categoria de material nova. Você vai instruir ele como. Ah, agora a Petrobras trabalha com litros, tonéis e barris. Amanhã quer trabalhar com galão. Você vai criar a unidade de medida galão e vai falar para o usuário como que é. Entendeu? Entendi. Esse vai Entendi. ser o seu mercado. E assim, pelo menos, é difícil um consultor velho, antigo, que não passou pela Petrobras, pela Vale ou pela BRF. Sim, inclusive a empresa que eu estava, a última vez que eu trabalhava aqui em Portugal, ela utiliza o SAP. Mas eu também trabalhei aqui como modo de usuário, nunca como nessa área de consultor. Se você entrar como usuário e amanhã você mostrar essa qualidade técnica, com certeza você vai conseguir migrar. Certo? Essa é mais minha dúvida mesmo. Bom, o próximo aqui é o... Pode abaixar a mão, Jonas, por favor, só para ver quem está no próximo. O Giffer tá com a mão levantada ainda. Quer fazer alguma pergunta ainda? Não, só vê aí que a mão está levantada, desculpe. Maurício. Ô, Rodrigo, algumas partes foi esclarecida com a resposta do colega aí, mas eu gostaria de saber com você, há possibilidade de conduzir MM e ABAP junto? No aprendizado? Assim, eu acho que seus... Ou os já que dois você cursos disse, já que juntos ou você na disse que é sequência? Não, pode ser na sequência, porque já que você disse que é uma sopa de letrinha. Sim. Ó, eu tenho alunos que fizeram FI e fizeram ABAP. Por quê? Eles querem se especializar, eles querem ampliar uma porta de entrada, tá certo? Porque assim, ó, é muito comum um consultor ABAP virar FI, virar MM, virar SD. Por quê? Ele tá todo dia ali trabalhando com FI, e um dia ele vê uma oportunidade e fala, ó, eu não quero mais fazer código, eu quero ser que nem o consultor de FI. Ele vai migrar, tá? Eu fiz ao contrário, né? Mas, e muita gente que foi ABAP não gosta mais de ver ABAP hoje. E eu gosto dos dois, por conta dessa facilidade de pegar um projeto que eu posso fazer tudo, entendeu? Então, eu consigo discutir isso, eu não preciso pegar projeto só de FI. Eu vou lá, sento com a pessoa de SD, de MM, discuto o processo, entendo o que ele quer e posso propor a solução para ele fazendo o código. Se você tem um futuro amanhã, por exemplo, você vira um especialista em MM, mas quer ter essa vertente técnica, o ABAP com certeza vai te ajudar para isso. Até mesmo para fazer uma especificação, ou para chegar numa empresa, ver um Z, você já conseguir discutir melhor com a ABAP, e aí você vir sugando informação, e se preparando para esse objetivo, que é poder chutar o escanteio, correr e cabecear. Ok. Uma empresa que nunca teve esse programa, o SAP, quem faz a implantação? São os consultores funcionais, MM, SD, PP, e aquilo. Vai precisar de um ABAP para quê? Para fazer algumas ativações de BAPs, que a gente chama, de fazer algum relatório Z, se precisar, tá certo? Por exemplo, eu trabalhei numa implementação agora que não quiseram contratar a BAP, tá certo? Aí chegou lá um pedido, ó, eu preciso que coloque esse campo nesse relatório. Vocês não contrataram a BAP. Então, não vai fazer agora. Ah, mas eu queria fazer isso aqui, ó. O SAP não faz? O SAP faz, mas vocês não contrataram a ABAP. Então, faz parte de uma implementação ter os consultores funcionais e ter um consultor ABAP fazendo parte da implementação. Ok. Obrigado. Tá certo? Ok, obrigado. Nada. Bom, sem mais perguntas, ninguém tem mais camão aí.
Eu acho que... Como é que tá aí, Priscila? Já era para ter, né? Já passou um pouquinho da hora, mas tudo bem. Eu acho que o importante é que não fiquem com dúvidas. Pessoal, nós teremos essa semana toda para que vocês possam perguntar. Amanhã nós teremos aula com o professor Rodrigo Campolina, que ele é o nosso especialista na área de finanças do SAP FI, do módulo de FI. Então, amanhã a aula ela é um pouquinho mais técnica, tá? É mesmo para fazer um overview geral do módulo, como que ele atua, o que um especialista na área faz, e também o instrutor ele vai navegar e montar ali um cenário, vai realizar, né, um cenário específico do módulo. Então, é uma aula bem prática, bem objetiva, assim, para mostrar para vocês, de fato, como é que atua um consultor no módulo de FI. Na quarta-feira, nós temos a aula de ABAP, aí voltamos com o Rodrigo, novamente. Ele vendeu o peixe dele hoje muito bem, por acaso, mas na quarta-feira ele volta, e aí sim vocês vão ver o que é vender o peixe dele, tá? Então, quem está tendenciando para o ABAP, não percam essa aula de quarta-feira, porque vai ser espetacular também. E na quinta-feira nós temos o módulo de MM, que é com o instrutor Fábio Silva, também é outro instrutor que é um... Eu falo que são os dinossauros do SAP, porque são profissionais fantásticos e tem uma didática... Bom, vocês viram a aula do Rodrigo hoje, é todo mundo nessa mesma linha, sabe? Então, é impossível você não aprender com profissionais feras como esse, e que trazem no dia a dia os desafios do dia a dia do profissional, né? Porque da aula, muita gente sabe da aula, mas agora trazer a prática do dia a dia mesmo, como o Rodrigo bem falou, ele pegou um cenário, uma situação que na equipe dele no trabalho o pessoal não soube trazer uma solução e apresentou para os alunos, e os alunos prontamente resolveram. Então, assim, é essa troca que acontece durante as nossas formações, tá? No sábado, dia 15, nós teremos a nossa Masterclass, que é um resumo geral de tudo isso que vocês verão durante essa semana. Então, participem de todas as aulas, porque no sábado nós teremos uma oferta imperdível para apresentar para vocês, tá? Então, quem participar das aulas durante toda a semana, no sábado, além de receber o certificado com a validação de todas essas horas, mais as horas do sábado, vocês também vão ter a oportunidade de receber uma oferta exclusiva para a nossa formação de consultores, de especialistas, que tem previsão de início para o dia 24 de fevereiro, as próximas turmas, tá? ABAP, MM e FI. Tá bem? A gente aguarda vocês. Amanhã eu mando no grupo o link da aula de amanhã. Também vai ser às 21 horas, tá? De hoje até quinta-feira é sempre de 21 e, vai lá, até às 23. Não adianta a gente falar que vai fazer 1 hora. Eu disse para eles, meninos, 1 hora de live, por favor. Não tem como, a gente tem que tirar dúvida, né? Então, isso é muito importante também, que vocês não tenham dúvidas e que realmente estejam seguros na hora de escolher a formação que vocês vão ingressar, porque é um investimento na carreira profissional. Nós gostamos sempre de deixar muito claro, principalmente tirar esse medo que vocês têm em relação à idade, ao mercado de trabalho. Pessoal, os desafios, eles acontecem em qualquer formação que vocês façam, seja na faculdade, enfim, qualquer área que vocês busquem, os desafios, eles vão acontecer. E não é nada diferente numa formação de SAP, tá? A questão existem oportunidades acontecendo o tempo todo. Muitas pessoas que passam pelas nossas entrevistas para se tornar aluno, já foram e já voltaram várias vezes, tipo, eu acho que eu não vou fazer agora. Aí passa 1 mês ou 2 depois, eles voltam e falam assim, nossa, perdi uma oportunidade de trabalho porque eu não tinha uma formação. E aí, né? Então, assim, a oportunidade, ela acontece para quem realmente está preparado. E esse é o primeiro passo na jornada profissional de vocês, tá? Precisa de muita experiência e tal. Mas para você ter experiência, você precisa começar por algum lugar. Então, quanto tempo mais vocês vão continuar esperando até tomar a decisão que vai mudar a vida de vocês profissionalmente falando, tá bom? Gente, muito obrigada. Essa aula vai ser gravada. Nós vamos disponibilizar amanhã a gravação. Rodrigo, quer encerrar? Não, desculpa te interromper, deixa você dar as palavras finais. Mas só quero ouvir a pergunta do Leonardo e da Larissa, só se for rápido a gente responde, senão a gente deixa para outro dia. Pode ser, Leonardo, rapidinho. Olá, boa noite, não sei se estão me ouvindo aí. Sim, estamos.
Obrigado pela oportunidade. Primeiro, agradecer aí pela oportunidade. Esse é o meu primeiro contato com o SAP. Eu já estou há um tempo aqui em Portugal, mas estou há menos de um mês na Bosch, e a Bosch trabalha com SAP. Estou na área de logística e quero me aprofundar na parte de MM. Com o curso, com a formação, é lógico que esse é um briefing que a gente passa a semana. Não sei qual o tempo de duração do curso, com certeza depois vai ter um curso mais aprofundado referente a isso, mas de quanto tempo que é necessário para se ter um conhecimento básico do SAP para conseguir ali desenvolver melhor o trabalho dentro da empresa, porque hoje o meu trabalho é mais produção mesmo, na verdade, dentro da logística, mas é em empilhador, separação de materiais, e eu sempre gostei da parte administrativa da situação. Você sabe me dizer mais ou menos quanto tempo você trabalhando, né, em contato com o SAP, quanto tempo que a gente consegue desenvolver isso, mais ou menos assim? Leonardo, eu vou falar para você assistir a aula de MM, que o Fábio vai te dar uma resposta certeira, tá? Eu poderia responder, mesmo por conta de ser MM, tá bem? Mas conversa com o Fábio, ele vai te dar mais noções de MM. Você vai sair da aula, da formação, tendo quase 70% da sua resposta. Tá bem? Perfeito. Mas uma situação, acho que com a Priscila que eu coloquei, eu trabalho no segundo turno e consigo entrar após as 10 horas, tá? Então, como foi Assiste hoje... as aulas. Eu te dei um exemplo, uma aluna, ela assistiu metade das aulas e conseguiu a formação, conseguiu o certificado. Vai dar dedicação, Beleza? mas perfeito. Obrigado, pessoal. Tá bom? Obrigado a todos. Boa Nada. noite. Larissa, Sim, a última, só para da falar, Lodi. sim, eu no sábado eu trabalho e no horário eu não vou conseguir estar presente. Tem como eu tentar acessar essa masterclass por conta dessa oportunidade que vai ser colocada? Larissa, pode me chamar na segunda-feira, tá bem? Depois da masterclass. Ah, ok, na segunda. Pode me chamar na Combinado. segunda, tá bem? Porque daí a gente vai prolongar por conta dessas questões também, até segunda-feira as inscrições daí dentro dessa oferta específica, tá bom? Mas me manda uma mensagem de qualquer maneira no WhatsApp, que daí eu já fico com o seu contato agendado, tá bem? O número é o que está no grupo? Isso, exato. É o da ok. Zap Academy, tá bom? Ok, obrigada. De nada. Bom, vou deixar a palavra agora para a Priscila. Eu vou pedir ali, a gente viu que a gente já respondeu, tá? E eu quero agradecer a todos aí pela oportunidade. Conversem, assistam a aula de FI, IMM e ABAP depois, aí decidam, ok? Espero que ter contribuído com vocês, pelo menos dar um cenário aí do que é o SAP, tá certo, pessoal? Obrigado, boa noite a todos, dou a palavra aí para a Priscila. Boa noite. Pessoal, muito obrigada. Eu espero vocês amanhã, tá bem? Para a nossa aula de FI com o instrutor, o Rodrigo Campolina. Acompanhem todas as aulas e também participem da Masterclass no sábado, tá bem? Porque a oferta olha, o Fábio dessa vez ele preparou uma oferta muito incrível que nunca aconteceu em nenhuma outra turma, tá? Então, é exclusivamente para essa turma de fevereiro. Aproveitem, porque essa oportunidade, ela tá mesmo imperdível, tá bom? Um grande abraço para vocês e amanhã eu disponibilizo também a gravação dessa aula, tá bem? Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, boa noite. É.